Dando continuidade ao preenchimento aqui do nosso template, uma vez que a gente já tiver preenchido a aba de cronograma de desembolso, nós vamos ter duas abas aqui, que são as abas que a gente vai tratar nesse vídeo agora, que são as abas de planejamento de obras e gestão de riscos. Então, caso você tenha dúvida no planejamento das abas de planejamento de obras e gestão de riscos, assista esse vídeo, que a gente vai solucionar suas dúvidas por meio dele. Caso seja uma dúvida não solucionável por meio desses vídeos, encaminhe um e-mail para a gente em dcgce@planejamento.mg.gov.br, que nós vamos solucionar a sua dúvida de forma mais breve possível. Começando pela aba de planejamento, ela é uma aba que deve ser preenchida somente se o seu projeto contemplar obras, ok? Tanto a aba de planejamento quanto a aba de gestão de riscos, tá, pessoal? Elas vão nos auxiliar na verificação e na gestão de riscos dos nossos projetos. Elas vão nos auxiliar para identificar os documentos que nós temos que apresentar para o nosso concedente na hora de apresentar uma proposta para ele. E se a gente já tem todos esses documentos, se não temos, quais que a gente tem que buscar ainda. Isso a gente está falando dos principais documentos, tá? Tanto para planejamento de obras, quanto demais documentos e ações também que têm que ser realizadas para apresentar uma proposta para o nosso concedente. No nosso exemplo de projeto aqui, que era um projeto de blitz educativos no trânsito, nós não temos a realização de obras. Então, essa planilha, caso o seu projeto aqui não tenha obras, não contemple a realização de obras, essa aba você vai deixar em branco, tá? Não se preocupe em preenchê-la. Agora, caso o seu projeto tenha realização de obras, você vai preencher respondendo pergunta por pergunta aqui, com sim ou não, e essas duas perguntas aqui ao final da aba, elas são perguntas de livre texto. Então, vocês vão discorrer aqui a informação que for necessária dentro da aba. A primeira pergunta, ela vai te perguntar se já foi elaborado o projeto básico. Como a gente está falando aqui de banco de projetos, pode ser que você não tenha algum ou nenhum documento ainda estruturado relativo ao projeto que você está desenvolvendo. Então, caso seja essa a situação, não se preocupe, porque a gente está falando de banco de projetos, então nós temos tempo para poder desenvolver essa documentação. Mas é importante que, uma vez que você identifique todos os documentos que você ainda precisa elaborar, você já comece a trabalhar em cima desses documentos para que você possa, no momento de apresentar uma proposta para um provável concedente, você já tenha essa documentação pronta, ou pelo menos encaminhada, né, para que possa ser apresentada para o seu concedente. E aí você não tenha nenhuma dificuldade na hora de apresentar essa proposta, captar o recurso, e nem na hora de executar o seu projeto proposto. Então, você vai informar se já teve projeto básico elaborado sim ou não. E em caso negativo, você vai responder a segunda pergunta aqui, que é: a elaboração do projeto básico já está em andamento? Também responder sim ou não. Importante ressaltar aqui que as opções das segundas perguntas, né, das perguntas complementares aqui, elas só vão ser ativadas conforme resposta da primeira pergunta. Então, se eu responder não para a primeira pergunta aqui, as opções para a resposta da segunda pergunta vão ser ativadas, vão aparecer aqui para eu poder responder. Se eu responder sim, ou se eu deixar em branco, essas opções não vão aparecer, ok? Eu vou passar para a segunda pergunta, que é que será necessário elaborar projeto executivo ou complementar? Eu também vou responder sim ou não. E em caso positivo, eu vou responder a segunda pergunta, que é de: a elaboração do projeto executivo ou complementar já está em andamento? Também responder sim ou não para ela. Há necessidade de licenciamento ambiental? Mesma coisa, responder sim ou não. E em caso positivo, responder se estão sendo tomadas providências para obtenção do licenciamento. Isso é para aqueles projetos que necessitam de licenciamento ambiental, né? Que vão ter algum impacto ambiental ali que requer o licenciamento. O Estado tem titularidade do imóvel? Eu vou falar sim ou não. E em caso negativo, se já estão sendo tomadas as providências para regularizar essa titularidade. Também responder com sim ou não.
Eu vou informar aqui em seguida se serão necessárias desapropriações, sim ou não. E em caso positivo, eu vou responder as duas perguntas que seguem, que é pedindo para especificar a origem dos recursos que financiarão a desapropriação. Aí essa pergunta aqui ela é uma pergunta de livre resposta, livre texto. E a última pergunta é de se estão sendo tomadas providências para realizar as desapropriações. Eu vou responder também com sim ou não, em caso positivo da primeira pergunta. Ok? A resposta fica ativada. Por fim, eu tenho uma pergunta também de livre texto para resposta, que é se o órgão tem competência para executar a obra ou se a execução ficará a cargo de outro órgão. Então, caso o seu órgão tenha competência legal e técnica para executar essa obra, você vai informar que tem aqui e justificar. Caso não, caso você precise da interveniência de algum outro órgão para executar essa obra, você vai informar aqui que o seu órgão não tem e que será necessária a interveniência de tal órgão por tal razão, ok? Uma vez que você informar a resposta para todas essas perguntas aqui, especialmente as perguntas de resposta fechada, né, de sim ou não, essa aba vai calcular para você o risco do seu projeto. Vou fazer aqui um exemplo só para vocês terem a visualização disso. Vocês podem observar aqui que, como essa pergunta é uma pergunta que só deve ser respondida em caso negativo, como eu respondi sim na pergunta de cima, as opções para a resposta dela não ficam ativadas. Mesma coisa para essas aqui. E responder aqui alguma coisa. Eu tenho o risco do meu projeto calculado aqui como um risco baixo. Por quê? Porque eu já tenho elaborado o projeto básico, eu já estou em andamento com a elaboração do meu projeto executivo ou complementar, porque não vai ser necessário licenciamento ambiental, porque o Estado já tem a titularidade do imóvel onde minha obra vai ocorrer, porque não vão ser necessárias desapropriações. Então, o risco do meu projeto é um risco baixo. Eu já tenho tudo que eu preciso e eu não tenho nenhum fator alto de risco aqui que esteja pendente. Mas, por exemplo, se eu alterar aqui, se eu falar que o meu projeto vai precisar de desapropriações e que eu ainda não estou tomando providências para realizar essas desapropriações, o meu risco já vai para um risco médio. Se eu acrescentar aqui mais um fator de risco, falar que vai precisar de licenciamento ambiental e que eu não estou tomando ainda as providências para obter esse licenciamento ambiental, o meu risco já passa para um risco alto, porque eu tenho dois fatores aqui de risco, que são licenciamento ambiental e desapropriações, e que ainda não estão sendo tomadas providências para resolvê-los. Então, o risco do meu projeto vai para um risco alto aqui nesse caso. Isso significa que o meu projeto vai ter sempre um risco alto? Não, significa que eu tenho fatores de risco que estão pendentes aqui de serem solucionados e nos quais eu devo ficar atenta na hora de executar o meu projeto, principalmente na hora de apresentar a proposta, né? Porque eu tenho que resolvê-los ou eu tenho que deixá-los pelo menos encaminhados antes de encaminhar o meu projeto para o meu proponente, para o meu concedente, porque senão eu posso ter algum risco maior ainda na hora da execução, eu posso ter risco de nem conseguir captar o meu recurso aqui desse projeto. Então, esse risco ele serve para nos guiar ali e nos deixar atentos quanto ao que eu tenho que fazer ainda, né, de significativo dentro do meu projeto. Com a planilha de gestão de riscos, depois então que a gente preencheu a planilha de planejamento de obras, caso o seu projeto tenha obras, né, você vai preenchê-la, senão você deixa em branco. A gente passa para a planilha de gestão de riscos, para a aba de gestão de riscos, perdão. Na aba de gestão de riscos é a mesma coisa, a gente vai informar aqui, responder com sim ou não as perguntas que forem propostas aqui, e as perguntas complementares vão ser disponibilizadas para preenchimento, dependendo da resposta da primeira pergunta. A primeira pergunta que a gente tem aqui é se há termo de referência elaborado para as aquisições e contratações do projeto. Se tiver, você responde que sim, se não, você responde que não.
se o órgão já executou projetos similares a estes antes. Então, se o seu órgão já tiver feito algum convênio, ou mesmo executado com recursos próprios, iniciativas similares ao projeto que está sendo proposto aqui, você vai responder que sim, senão você responde que não. E em caso positivo, você vai especificar que tipo de iniciativa que já foi realizada dentro dessa temática que está sendo proposta aqui. A gente vai informar em seguida se o órgão já obteve os 3 orçamentos referentes ao objeto do projeto. Mesma coisa sim ou não, e em caso negativo, se a busca pelos orçamentos já está em andamento. É óbvio que a gente está tratando aqui novamente de banco de projetos, então pode ser que você não tenha alguns documentos aqui ou que você não tenha realizado algumas dessas ações que estão sendo questionadas nessa aba. Caso você não tenha, não se preocupe, porque a gente tem prazo ainda, porque a gente está elaborando o projeto aqui para o banco de projetos. Mas é importante que você fique atento àquilo que você tem que resolver ainda dentro do seu projeto, né? Seja um documento a ser elaborado, a ser obtido, ou alguma ação a ser realizada, porque é importante que você tenha isso pronto, ou pelo menos em andamento, no momento que você for apresentar esse projeto em formato de proposta para um possível concedente. Então, utilize esse tempo do banco de projetos para já conseguir ter isso estruturado no seu projeto. E assim você reduz o risco do seu projeto aqui, o risco de captação de recurso e o risco de execução, e vai ter maiores chances para captar esse recurso. Então, por exemplo, você pode não ter ainda o termo de referência elaborado no momento que você manda para a gente o seu projeto no banco de projetos, mas talvez você pode já começar a trabalhar com esse termo de referência, começar a desenvolvê-lo, para no momento que você tiver o seu projeto do banco de projetos estruturado e for apresentá-lo para um concedente no formato de proposta, você já possa anexar o seu termo de referência junto a essa proposta, porque é importante lembrar que, principalmente no caso de convênios a serem firmados com a União e, portanto, propostas a serem apresentadas para a União, para o Ministério e Secretarias da União, para a captação de recursos externos junto à União, termos de referência, por exemplo, é um dos fatores que você tem que apresentar junto da proposta. Caso você não apresente junto à proposta, você pode até firmar o seu convênio, caso o seu concedente permita, porém, ele vai entrar em cláusula suspensiva, que é a nossa próxima pergunta aqui. Itens como termos de referência, projeto básico e licenciamento ambiental são condições que te permitem firmar o convênio sem ter esses documentos, mas que vão limitar o início da sua execução. Isso é, você não pode começar a executar o seu projeto sem que o seu concedente tenha aprovado esses 3 documentos, ou os documentos que forem necessários desses 3, né, para o seu projeto. Então, caso você demore para apresentar esses documentos, o início da execução do seu projeto pode ser adiado, e você pode ter um atraso na execução da sua iniciativa ali como um todo, talvez que venha até a inviabilizar a execução do seu projeto, né? Porque dependendo do tempo que você demorar para apresentar esses documentos, se o seu concedente não aceitar prorrogar depois o prazo de vigência do seu projeto ali, né, do seu convênio firmado, você pode até mesmo inviabilizar a execução do seu projeto. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos a essa documentação a ser apresentada, e tentem trabalhar com ela, obtê-la, elaborá-la, ou as ações, né? Quando a gente está falando de ações, no caso de orçamentos, no caso de documentos que você tiver que ter ciência para prestação de contas, você já trabalhe com isso antes mesmo de apresentar a proposta para o seu concedente, para ter um risco de projeto aqui menor. Então, em seguida, a gente vai informar se há alguma condição que possa impedir o início da execução do seu projeto, cláusula suspensiva, que foi o que a gente falou. Termos de referência, ausência de termos de referência, ausência de projeto básico ou ausência de licenciamento ambiental. Obviamente, considerando que o seu projeto vai precisar desses 3 documentos, né? Se o seu projeto não for precisar de projeto básico, não for precisar de licenciamento ambiental, ele não entra nessa pergunta aqui, na condição dessa pergunta aqui de cláusula suspensiva, né? Em caso positivo, o órgão já possui plano para superação da cláusula suspensiva, então, se você ainda não tem termos de referência, por exemplo, você já
tem um plano para superação dessa cláusula? Você já está elaborando o seu termo de referência? Ele já está em andamento? Ou você pretende iniciá-lo em breve, né? A pergunta seguinte vai te questionar qual é o prazo em dias estimado pelo órgão para realização e homologação do processo licitatório. Você vai informar aqui qual que é o prazo médio ali estimado dentro do seu órgão que se leva para realizar um processo licitatório, como o que você precisa realizar dentro do seu projeto. O órgão tem ciência de quais documentos e informações são necessários para a prestação de contas? Se você já souber, você já sabe como irá obter e manter esses registros? Caso você não saiba ainda quais são essas informações e documentos, verifique na portaria interministerial 424. A gente está falando aqui de documentos que são necessários apresentar em convênios com a União, tá? Porque, de novo, a União é a nossa maior fonte financiadora de convênios. Então, na portaria 424, ela lista uma série de documentações ali e de informações que você deve apresentar no momento da prestação de contas. E é importante que você tenha ciência dessa documentação já no início do seu projeto, antes mesmo de apresentar a proposta. Por quê? Porque a prestação de contas a gente não realiza só lá no final, na hora que conclui a realização do projeto. É importante que a gente esteja atento à prestação de contas durante toda a execução do nosso projeto, porque existe uma série de documentos e informações que a gente tem que obter e guardar ao longo dessa execução para poder apresentar na prestação de contas. Então, se a gente só se preocupar com a prestação de contas quando a gente finalizar a execução, pode ser que quando chegue lá a gente tenha perdido uma série de documentações ou informações que a gente precisaria ter obtido ou guardado ao longo da execução do projeto e lá não vai ter mais como a gente obter. Então, é importante que a gente tenha ciência e se atente a essas informações e documentações necessárias aqui desde o início do nosso projeto, para não ter problemas depois na hora de prestar contas, tá? A próxima pergunta é questionando se há custo de manutenção futura. Como que a gente vai saber se o nosso projeto vai ter custo de manutenção futura ou não? Se o nosso projeto tem a aquisição de bens permanentes, bens de capital, bens que vão ser patrimoniáveis, ou realização de obras, muito provavelmente, né, quase certeza que o nosso projeto vai gerar custo de manutenção futura. Porque se você vai adquirir um computador, um veículo ou realizar uma obra, esses itens eles demandam uma manutenção para que sejam sustentáveis, né, e que eles sejam mantidos ali no médio e longo prazo. Então, a gente informa que se houver ou não custo de manutenção futura, e se houver, se o órgão já sabe como esses custos vão ser financiados e justifique. Por que isso? Porque é importante que a gente considere se o nosso projeto é um projeto viável e sustentável no médio e longo prazo. Não adianta eu adquirir um veículo, não adianta eu construir um empreendimento que depois que finalizar a vigência do meu convênio, depois que eu concluir o meu projeto ali, eu não vou ter como manter, porque eu não tenho recursos. Então, se for um projeto que gera um alto custo de manutenção futura, um custo que eu não sei se é viável de manter no médio e longo prazo, talvez eu tenha que rever esse meu projeto e ver se de fato ele é necessário, ver se não tem alguma outra alternativa para atingir o objetivo que eu quero atingir, que não seja esse projeto com um custo tão alto de manutenção futura, porque senão o meu projeto pode ser que ele acabe no momento em que eu concluo a vigência do meu convênio e não tenha como sustentar aquele custo de manutenção futura ali. A próxima pergunta é questionando se há plano de sustentabilidade. Esse plano de sustentabilidade ele é exigido pela Portaria Interministerial 424 para convênios firmados junto com a União. Alguns ministérios já têm um modelo para esse plano de sustentabilidade, alguns órgãos também já possuem um modelo para isso, mas a gente vai refletir aqui se o nosso projeto já possui ou não esse documento. Caso não possua, é válido já elaborá-lo ou iniciar a elaboração dele para que eu tenha pronto no momento de apresentar uma proposta para o meu concedente. É importante ressaltar que esse plano de sustentabilidade ele é válido, né, e ele é requerido para projetos que tenham gastos de capital, né, gastos com bens patrimoniáveis, ou realização de obras. Para projetos que tenham gastos apenas em custeio, isso não é necessário.
A próxima pergunta é perguntando sobre a destinação dos bens adquiridos no projeto, se eles vão ser doados, cedidos, ou se vão ser utilização própria ou alguma outra destinação. Eu vou informar aqui, caso o meu projeto tenha aquisição de bens, de capital de custeio, eu vou informar aqui qual que vai ser a destinação desses bens a serem adquiridos. Se eu informar aqui destinação como outros, eu vou especificar qual que será essa destinação. Com base nas respostas dessas perguntas aqui dessa aba, eu vou ter o cálculo do risco do meu projeto, se é um risco baixo, médio ou alto. Isso significa que a minha proposta está com um risco médio, ou um risco baixo, ou um risco alto. Não significa que o meu projeto necessariamente vai ser um projeto de risco médio, baixo ou alto, mas significa que pela documentação que eu já tenho ou não tenho para apresentar para o meu projeto, pelos fatores de risco aqui que envolvem o meu projeto, ações que eu ainda não fiz talvez e que eu talvez tenha que realizar, significa que eu tenho um determinado risco relacionado a essa proposta aqui, a esse projeto desenhado. Então, significa que eu tenho que ficar atenta a esses pontos que estão pendentes ainda, porque eles podem me causar determinadas dificuldades, eles podem gerar determinado risco, seja no momento de captação de recursos, eles podem me gerar um risco médio de não conseguir captar esse recurso, ou até mesmo no momento de execução do meu projeto.